meditação é o controle do fluxo de pensamentos. Nós vamos controlar os nossos pensamentos para que eles tragam para nós uma energia elevada, poderosa, bonita. E eles nos levem até aquela versão de nós mesmos que é forte. Então nós vamos buscar a nossa força interior. Observe a tua respiração, para que ela esteja cada vez mais profunda, sem forçar. Respira um pouquinho mais profundo. Tente respirar apenas com o diafragma e não com o peito. Respira um pouco mais profundo, no seu ritmo. Inspira. Expira. Comece a percorrer o seu corpo, relaxando seus pés, de olhos fechados. Veja se os seus pés estão relaxados. Relaxe seus pés. Relaxe as pernas. E comece a suavemente agradecer o seu corpo por te levar para tantos lugares, para te ajudar em tantas situações. Vai amorosamente explicando ao teu corpo que nesse momento ele não é necessário. Vai relaxando o corpo, vai sentindo o ar entrar, o ar se espalha, vai sentindo o ar em você. Relaxe as pernas, relaxe o tronco, relaxe o peito e amorosamente vá percorrendo o seu corpo. Relaxe seus ombros, vá sentindo a energia que entra pela respiração percorrer o teu corpo todo. Relaxe os braços. Relaxe as mãos. Inspira mais profundamente e solta. Por fim, relaxe a nuca e solte os músculos do seu rosto. Solte a expressão facial. Solte os músculos da face. Alterne a sua concentração entre a respiração. Sinta a sua respiração. Sinta o que ela faz em você. Alterne sua atenção entre a respiração e a energia que começa a se acumular dentro do seu corpo. Vai sentindo uma energia se expandir. E lentamente essa energia vai preenchendo o teu ser. Vai permitindo que essa energia encha a sua cabeça, preencha seu peito, preencha seus braços. Coloque a sua atenção na respiração e na energia que começa a encher você. Sinta que gostosa que é essa energia.
quiser, faça um mantra junto comigo e sinta a vibração do mantra. Inspire, sinta a respiração. Inspire profundamente. Expire. Vai imaginando do centro de você, do centro do seu coração, como se saíssem raios de luz. Começa a sentir que a energia toda acumulada até agora na meditação se espalha, vai espalhando livremente essa energia. Inspira, o ar entra, expira, a energia se espalha ao teu redor. Inspira, o ar entra em você, vai espalhando a sua energia e sentindo a si mesmo fluir distante de você por toda a sala. Inspire profundamente. Dê uma leve pausa depois da inspiração. Tente parar por 2 segundos. Expire no seu ritmo. Pare por 2 segundos. Inspire e comece a dar uma leve pausa na inspiração e na expiração. Inspire, solte. Inspira mais uma vez, como se você quisesse subir até o alto. E solte. Inspira, sobe. E solte. Comece a trazer para a sua consciência a luz do azul mais claro, mais bonito de um céu de inverno. Comece a imaginar aquele azul. Comece a imaginar um tom claro de azul. Comece a imaginar o mar. Vai buscando essa coloração de azul para trazer para você. Mergulha nesse azul. Se concentra no azul de inverno, um céu lindo sem nuvens. Pega esse azul com força, comece a se concentrar
entrar na vibração desse azul. Comece a imaginar ao teu redor que esse azul se espalha. Comece a imaginar a sua aura, o seu ser interior, cercados por esse azul. Esse azul se espalha pelo seu rosto, como se você se tornasse azul, um ser inteiro azul. Vai espalhando o azul pelo seu peito, pelos seus braços. Vai espalhando o azul pelo seu corpo. Vai imaginando esse azul ao teu redor. Vai tornando toda a sua aura com a sua força de vontade inteirinha azulada. Vai espalhando esse azul. Eu enxergo a cor da sala que está ficando azulada. Espalhe esse azul, mesmo que seja só a imaginação. A energia vai acompanhar a sua imaginação. Espalhe esse azul por você. Vai sentindo a serenidade desse azul se tornar a sua serenidade. Vai sentindo a alegria daquele céu infinito se tornar o seu infinito. Vai espalhando esse azul por você. Se vierem outros tons de azul, permita que eles dancem pela tua aura, que eles dancem ao teu redor. Mas vai se enchendo de azul ao teu redor. Dentro de você, comece a imaginar uma luz azul mais intensa, como se ela fosse brilhante. Vai enchendo a si mesmo de uma luz líquida, azulada, mais intensa, mais brilhante, mais intensa, mais forte, mais brilhante. Inspira, lembra da respiração. Inspira mais profundo. Expira. E vai começando a lembrar que a meditação não é para ser tensa, mas a meditação é prazerosa. Mergulhe nessa luz azul. Se solta. Vai se entregando para essa vibração. Mergulhe nessa vibração. E vai sentindo a alegria da serenidade. Vai sentindo a alegria da paz. Vai sentindo a alegria de tudo que essa luz azul te traz. Se solta e começa a mergulhar nesse azul. Vai se aprofundando nessa luz azul. Se concentre entre a respiração, cada vez mais profunda. Aí você deixa a respiração, mergulha nesse azul e começa a sentir os efeitos desse azul em você. E começa a se tornar a própria paz. Começa a se tornar profunda serenidade. Não existem pensamentos. Não existe o tempo. Não existe o amanhã, não existem as preocupações. Vai sentindo apenas esse infinito céu azul. E se torne esse infinito céu azul.
se concentrando e tente fazer com que o seu peito, o centro de energia do chakra cardíaco, abra mais. Sinta mais energia saindo pelo seu peito. Mais forte. Sinta como se a luz emanasse do seu peito. Emana essa luz para fora. Vá fazendo o mantra com suavidade junto comigo, fazendo que o seu peito solte essa luz. Inspira, sente o ar, sente o prazer da meditação e abre o peito de energia. Comece a se concentrar no alto da sua cabeça, como se do topo da sua cabeça descesse uma fonte muito intensa de luz, uma luz clara, de um azul tão claro que ele parece branco. Vá sentindo essa luz no topo da sua cabeça, vá sentindo a vibração dessa luz, como se fosse a luz mais forte que já tivesse tocado teu ser. Sente o topo da sua cabeça brilhando cada vez mais intenso. Deixa essa luz descer como se ela fosse um rio e tomando a sua cabeça. Isso se chama Mavunga. Sentindo essa luz brilhante e intensa, muito intensa. Mergulhe nessa luz até que você não pense em mais nada a não ser na luz. Sinta a luz, se dissolva na luz, espalhe a luz, aumente a luz de intensidade. Mas só o que existe é a sua respiração e a luz no topo da sua cabeça. Torne ela mais clara, mergulhe nessa luz, mais profundo, mais profundo, mais profundo, mais profundo, até que você encontre e você sinta que você é a origem dessa luz, que essa é a luz do seu ser interior, que essa é a luz do seu átomo, que essa luz emana da tua alma. Mergulha na luz da tua própria alma. Começa a sentir o poder e a força que você tem. Mais intensa, mais clara. Mergulha na luz do teu próprio ser. Vibraja Deta Jadayo Vishanti
Tasya Prakritilina Ya Parasa Maheshwarana. Sinta a tua própria luz se espalhando pelo teu ser. Sinta a sua luz se espalhando pelo seu corpo. Sinta a tua luz se espalhando pela tua aura. Vai sentindo a luz que você é, estando presente na tua vida. Inspira profundamente, ainda sentindo a luz. Sente como essa luz é fluida. Sinta a alegria que a luz te traz. Se concentre em alguns minutos na imensa alegria de você estar em contato com uma luz que nasce em você mesmo, que não precisa vir de fora, que não depende de circunstância nenhuma. Você é a fonte e a origem da tua própria luz. Sente a alegria. Sente a força que vai nascendo e a autoconfiança que vai crescendo em você. Comece a se lembrar daquela energia azul, de um céu muito lindo que existiu dentro de você. Mas agora comece a imaginar esse azul lá no alto, acima da sua cabeça. Comece a imaginar esse azul lá no alto, como se fosse o céu, acima da sua cabeça. Você está inteiro preenchido de uma luz intensa, brilhante. Lá em cima tem um céu inteiro azul. Observe a si mesmo com essa energia clara. Expanda essa energia. Brilhe a sua luz. E lá em cima comece a enxergar esse céu azul. Se concentre na sua luz interior e a expanda. Vai começando a se concentrar lá em cima, onde existe um céu inteiro azul. Comece a se imaginar saindo pelo topo da sua cabeça, como se você saísse no facho de luz que incide sobre você. Vai subindo, vai saindo de dentro de si mesmo, em direção a esse céu. Vai subindo, vai subindo. Chegando lá em cima, você só enxerga o azul do céu. Lá em cima. E lá de cima, cruze as pernas e entre em posição de meditação lá em cima. Lá em cima. Começa a se sentir as energias bem elevadas. De lá, de um ponto bem acima de si mesmo. Se você olhar para você, você vai ver como se você fosse transparente, feito de cristal, mas sentindo-se inteiro puro, inteiro transparente,
Vá sentindo a energia de liberdade, de você estar sozinho com você mesmo. É só você e você. Todos os problemas ficaram lá embaixo. O seu futuro ficou lá embaixo. O passado ficou lá embaixo. Medite daqui de cima. Permaneça aqui em cima. Começando a sentir esse cristal que você é cada vez mais transparente. Até um ponto que você quase que deixa de existir. Você é apenas sua consciência. Vá mergulhando nesse estado da sua consciência. E vá sendo você mesmo. Você não é um nome, você não é um corpo, você não é uma definição. Vá sentindo a intensidade de você ser você. Vá mergulhando na intensidade da sua própria consciência. Você é você. Livre, puro, intenso. Seja apenas você. Fazer o mantra Om junto comigo, até vocês se perceberem de volta. Sente a respiração. Sinta o silêncio de dentro de você. Mergulhe em alguns momentos no silêncio. No silêncio de si mesmo. Se algum pensamento vier, você o deixa de lado. Mergulhe no silêncio de si mesmo. Esteja na sua própria presença. Sinta o silêncio de você mesmo. Sinta o silêncio de você mesmo.
sua própria energia. Sente a sua luz dentro de você. Se concentra na tua presença. O silêncio de si mesmo e a tua própria presença. Vai buscar lá no alto de si mesmo aquela luz azul. O azul é o símbolo da fortaleza serena, da força tranquila, da verdade de si mesmo. Vai buscar aquela luz azul e traga para você. Inspire, vai buscar aquela luz azul e ao expirar sinta a sua própria força. Sinta a sua autoconfiança. Inspire, vá se sentindo cada vez mais fortalecido, mais vasto, mais pleno, como um imenso céu, como um vasto mar. Inspira e sinta a fortaleza do teu azul. Expande. Expande o seu azul, mais brilhante, mais intenso. Inspira, vai buscar o seu azul no alto de si mesmo. Expira, expande a tua própria fortaleza. Inspira, mergulha na tua força. Vai encontrando a tua serenidade. Vai começando a sentir esse azul se expandir até perder de vista. Até perder de vista. Comece a imaginar aonde você quer que ele vá. Comece a se imaginar cercado de azul em cada situação da sua vida que você precisa ser confiante, amoroso, pleno, sereno, mas forte. Começa a se imaginar cercado dessa luz azul, levando essa luz azul para cada situação
onde você precisa que a luz da tua alma brilhe. Vá levando a si mesmo dentro da sua mente a lugares que você quer energizar com tua própria força. Vá levando a sua força para onde ela deve ir. Comece a imaginar. Comece a se imaginar cercado desse azul em cada uma das situações. Começando a enxergar o seu corpo de olhos fechados. Comece a enxergar seu rosto feito inteiro desse azul, pleno dessa luz. Comece a enxergar a anticâmara atrás dos seus olhos, cheia de luz. Lembre da luz do topo da cabeça e ainda sinta essa luz descendo, aquela luz intensa do topo da sua cabeça. Ainda sinta ela descendo. Comece a imaginar os seus braços feitos de azul. Inspire, expire. E vá sentindo essa energia correr por todo o teu corpo. Correr pelo teu peito, correr pelos seus braços. Vá imaginando essa luz líquida, azulada, se espalhando e tomando todo o teu sangue. Vá sentindo ela se expandir a partir do teu peito e se espalhar ao teu redor. Vá sentindo essa luz azul, tomando cada parte do teu sangue. Sentindo suas pernas se tornando azuis. E essa energia se expande. Comece a imaginar a sua aura, como se de você partissem raios de sol, mas agora eles são azulados. Expande esses raios. Deixe eles saírem de você. Deixe eles saírem de você. Até que você seja só um sol azul. Se torne um sol azul. Expanda essa energia. Expanda essa energia. Essa é a tua força interior. Expanda essa energia. Inspire mais profundamente. Expire mais profundamente. Inspire e expire bem devagar. Comece a se lembrar do seu corpo. Se concentre na luz azul. Comece a sentir os seus ombros. Bem devagar. Se concentre na luz e comece a sentir os seus braços. Se concentre na luz mais intensa. Expanda essa luz, deixe que ela saia do seu peito. Mais forte, mais intensa. Sinta as suas mãos. E vá acostumando o seu corpo a se tornar um veículo para essa energia. Vá acostumando o seu ser a trazer aqui para a Terra a energia da tua luz e da força da tua alma. Vai expandindo através do corpo, vai
sentindo as suas pernas. Concentra na energia. Volta a sentir suas pernas. Se concentra na energia. Volta a sentir seu peito. Inspira, expira. Lembrando que você é a energia, vai se mover lentamente a coluna para um lado, para o outro, e vai sendo você a energia que habita o corpo. Eu sou a alma que habita o meu corpo. Eu sou a energia que habita o meu corpo. Como energia, eu sou muito mais forte do que um ser individual. Expande a sua energia. Sente a respiração, sente o corpo. Expande a tua energia. Sente a respiração, sente o corpo. Expande a energia. E vai sentindo de novo o corpo, mexendo os dedos das mãos, mexendo os dedinhos dos pés. Bem devagar, comece a mexer o corpo. Expande ainda de olhos fechados a tua luz e vai retornando para acostumar o corpo a se tornar veículo de quem você é, se tornar uma expressão de você mesmo. Espalha. Inspira. Expira. E se concentrando na tua luz interior, abra levemente os olhos. Veja como o mundo aqui fora é estranho. Feche os olhos e sinta o mundo interior novamente. Mergulhe no teu mundo interior. Mergulhe na luz e mergulhe na energia. Comece a sentir e a elevar todo o teu ser em gratidão pela energia que você é, pelas bênçãos que você recebe, pela potência que você tem. Vá permitindo que a sua gratidão suba, vá emanando gratidão de todo o seu corpo, de todo o seu ser, como se ela subisse de você e fosse até alto. Vá sentindo a sua gratidão subir, e vá sentindo a gratidão maior de todas, que é você ser você mesmo, uma partícula de luz conectada no universo. Vai agradecendo ao infinito que você seja você. Vai agradecendo que você seja você. Retorna devagar. Retorna devagar. E sente a delícia de ser quem você é. Inspira, dá um suspiro gostoso, mexe um pouco seu corpo, retorna.
Peça que eu não me lembre, porque eu estou tão no momento presente com vocês que eu não lembro de nada. Vocês vão ter que me lembrar do meu nome. Então sintam que gostoso, sintam essa energia. Sei que alguns aqui meditaram pela primeira vez, né? Foram 49 minutos. Vocês meditam muito bem, parabéns. Eu vou explicar um pouco do que é essa meditação. E aí a gente faz uma breve pausa. Aqueles que precisarem vão. Os que quiserem podem ficar para uma conversa. Cada energia é registrada por nós como uma cor. Quando a gente treina a tal da terceira visão, mas nem precisa treinar a terceira visão. Quando a gente imagina uma cor, cada uma delas tem uma correspondência. A última meditação, a gente trabalhou com o verde e com o violeta. E é muito comum que o vermelho seja associado à força aqui entre nós. Mas existe uma força de um nível bem maior, que é a força da alma. E essa força tem uma vibração desse azul que vocês meditaram hoje, que é uma força serena, é uma força que se impõe. Mas ao mesmo tempo que ela se impõe, ela é profundamente amorosa. Ela se impõe não para vencer, ela se impõe para reorganizar e trazer luz para todos os envolvidos. Ela se impõe de uma maneira que beneficia não só quem está se colocando, mas ela se impõe para trazer uma energia do profundo de si mesmo, que vai estimular todo mundo que está em volta a também encontrar uma verdade interior. Vai estimular a pessoa que está com raiva a voltar para si mesma e deixar de estar com raiva. Vai estimular a pessoa que está com medo a voltar para si mesma e ter mais coragem. Então, mergulhar dentro desse azul é algo que a gente faz quando está buscando a própria força interior. E antes de vocês saírem, só deixa eu explicar uma pequena estratégia de energia quando a gente se sente inseguro. Eu sei que vocês não se sentem inseguros, mas eu às vezes me sinto. Então, quando eu entro em algum lugar e eu percebo que eu estou inseguro, imediatamente eu paro e eu monto o meu aquário. Eu respiro e eu me concentro e vou com a imaginação, porque a energia, a mente começa com a imaginação e logo a energia acompanha. Lembra disso? E se eu falar para vocês começarem a sentir raiva, rapidinho vocês estão com raiva. E se vocês começarem a pensar em insetos, rapidamente vocês estão com medo de insetos. A energia acompanha a imaginação. Então, quando eu entro em algum lugar e eu percebo que por algum motivo eu estou inseguro, eu respiro e eu vou com a minha força de vontade expandindo o meu campo de energia, de modo que eu fique dentro do meu próprio aquário. Porque quando a gente está inseguro, a aura da gente encolhe. A gente entra no metrô, a aura de todo mundo está encolhidinha. E estar encolhido dá uma insegurança profunda. Então expanda o seu campo de energia e dentro do seu próprio aquário você é um peixe em água limpa. Você está protegido. Você está dentro da tua própria energia. E aí você pode interagir com todo mundo. Então entrou em algum lugar e se sentiu inseguro, expande a sua energia, respira fundo e fala, eu vou ficar aqui. Parece que eu estou nesse lugar, mas eu na verdade estou dentro do meu próprio aquário. Isso tem um efeito muito profundo. Pode observar que quando você está inseguro, a sua energia encolheu. Expande, respira e você volta a ficar seguro. Isso serve até para falar em público. Eu não precisei porque eu acho vocês muito amorosos. E eu nem fiquei com medo hoje. Mas é assim que funciona. Bem? Deixa eu só brevemente explicar. Agradecer, tem uma organização chamada Iluminar, que aluga essa sala para gente, de bondade do coração deles, e um presente que é para a humanidade, um presente para mim, vocês verem aqui.
iniciativa simples de expansão da consciência. E nessa quinta-feira vai ter uma conversa entre eu e o Victor Stirnemann sobre o agora. Eles até brincaram no título, como viver no agora sem deixar isso para depois. Então vai ter uma conversa nessa quinta-feira aqui, às 8 horas, vocês estão convidados. Tem um site da Iluminar, para vocês porem e-mail se vocês quiserem. Ali fora tem uma caixa, quem quiser doações, as doações vêm para mim. Mas só de ter vocês eu já me sinto muito recompensado. Mas quem quiser pode contribuir aqui. E por fim, eu vou ficar aqui mais uns 15, 20 minutos respondendo perguntas. Eu sou o seu consultor espiritual de plantão às terças-feiras à noite. E vocês aproveitem. Então, os que quiserem sair, por favor, saiam em silêncio. Não precisa dizer tchau. Você emana amor. Não existe... Só existe o agora. A pessoa nem vai sentir saudade. Você pode ir em silêncio e os que ficarem a gente conversa. Tá bom? Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado. Muitos dos problemas que a gente tem vem quando nós achamos que nós somos a mente. E nós não somos. A mente é para ser comandada por nós, pela nossa consciência, pela nossa força de vontade. Então, cada pensamento que vem, eu devia poder ter a força, e na verdade eu tenho, a força de escolher se eu vou pensar aquele pensamento ou se eu não vou. Porque todo pensamento que eu penso se amplifica em energia. A consciência da gente, vinda da alma, coloca energia nas coisas. Então imaginem que eu tenho um espaço em branco para pensar. E eu coloco ali um pensamento triste. Meu gatinho morreu. E aí eu começo a pensar no gatinho. Aquilo inicialmente era só um pensamento. Mas quando eu coloco a minha consciência ali, reverbera energia. E a energia é tocada pela vibração daquele pensamento. Então logo, a minha energia que era neutra, que quando ela começa, ela vem neutra. Ao ser tocada por aquele pensamento, ela me enche de tristeza. Vocês já perceberam isso? Se no centro da minha atenção eu colocar um pensamento positivo, inicialmente a minha energia está apenas indo neutra, mas ela reverbera de acordo com aquele pensamento positivo. Aquela praia deliciosa onde a gente vai em algum momento. E aí eu sinto aquela areia, e eu sinto aquele sol, e quando eu vejo eu estou muito feliz, não preciso nem ir para a praia. Pronto. Vivendo no agora. Até esqueci que eu ia para a praia. A passagem é muito mais barata se você vai dentro da sua casa. Então, a gente tem que ter cuidado de perceber o grau de poder que nós temos. Porque se eu coloco um pensamento no centro da minha consciência, eu rapidamente mudo a minha energia. E não só isso. Nós emanamos energia o tempo todo, inevitavelmente. Sabe quando alguém sai, eu falei isso da última vez, sabe quando alguém sai do banho e a pessoa passa e tem cheiro de sabonete, que a pessoa acabou de passar? Nós emanamos energia o tempo todo. Quem nos dera fosse sempre cheiro de sabonete, né? A gente emana vários tipos de energia. Se eu sinto raiva, ainda mais depois do treinamento que eu tive, essa raiva vai se expandindo e pode contaminar você. Cuidado, perigoso. Pode contaminar você. Na verdade, em termos de energia, as distâncias não são medidas em metros, são medidas em afinidade. Se você começa a ter uma energia baixa, as pessoas próximas a você, mesmo que elas não estejam no mesmo quarto, elas começam a ficar tristes também. Então o filho fica triste, a mãe vai sentindo a energia dela baixar. As pessoas que você ama, as conexões. Então nós somos seres de grande poder. Você pode alterar a sua consciência. Você pode colocar o pensamento e decidir como você vai vibrar. Então exerça esse poder. Essa é a mente. Mas eu falei tudo isso porque eu estava falando do Zen budismo, né? Treinamento de meditador, a gente vai voltando. Eu não deixo nenhum pensamento sair correndo, trago ele de volta. Porque eles têm que estar à minha mercê. Eu tenho que controlar esses pensamentos, porque eles são muito indisciplinados. Então eu trago o pensamento. Gente, Zen budismo é uma vertente que acha que o melhor método da gente sair da mente, transcender a mente, é usando frases que não fazem sentido. Porque aí a mente se confunde tanto, se perde que ela desiste. E aí tem só a luz da alma. Então, vocês já devem ter ouvido falar que os zen budistas perguntam, o mestre vira para o discípulo e pergunta, como é que
você sabe, se não tem ninguém na floresta, que se uma árvore cair, ela faz barulho? Ou será que ela cai em silêncio? Ok? Ou então o mestre pergunta, qual que é o som de uma mão só batendo palma? E essas perguntas são todas perguntas sem resposta. Elas servem para dar cãibra na mente. E a mente fica com tanta cãibra que você para de pensar nessas coisas e vai para um nível superior de consciência. Isso às vezes. Oi, perdão? Você está dizendo que os sons têm uma explicação, né? Da física? A tradição é muito antiga. Eles não tinham nem isso predata Newton. Mas o importante não é chegar na resposta, né? Não é analisar a onda, o som, a onda, a colisão das mãos, a transformação de energia cinética em sonora. O objetivo é acalmar a mente. E aí por isso que eu disse que vocês têm que me perguntar, por favor, senão vai aparecer uma palestra zen budista. Sabe, eu tenho mais uma curiosidade. No primeiro mantra, depois do Om, foi muito emocionante pra mim. Eu chorei até. E aí, qual é o significado? O que ele significa? Não sei se você lembra qual foi. Ishana Sarvavityanam, Ishvara Sarvavityanam, Brahma, pode ser esse? Vou ter que chorar de novo pra lembrar. Ishana Sarvavityanam, Ishvara Sarvabhutanam, Brahma, Jipati, Brahmanu, Jipati. Só chorando de novo, foi isso. Esse é um mantra muito forte mesmo. Ele vai contando a história de como Deus, para criar o universo, ele se dividiu em 5 partes. Porque o mundo não podia ser apenas criado para que nós habitássemos nele. Precisava de 5 coisas. Isso é a história que o mantra conta. Então o mundo é criado, mas o mundo também tem nele a raiz da dissolução. Porque cada momento tem que ser dissolvido para que exista o próximo momento. Eu preciso deixar de estar aqui para poder estar aqui. Então Deus tem que ao mesmo tempo criar e permitir que as coisas se dissolvam, para que o tempo exista. Senão o tempo não existe. Então ele criou, se dividindo em 5, uma parte dele cria, uma parte dele mantém, uma parte dele dissolve. Uma parte dele revela para nós e nos eleva, nos levando à iluminação. E a outra parte dele nos obscurece, para que a gente consiga aguentar sem se lembrar de tudo. Porque se a gente se lembrasse de tudo e soubesse tudo o tempo todo, a gente não tinha como evoluir. Porque a gente tem que fazer escolhas baseadas na própria intuição, na própria verdade, na própria virtude. E se você sabe de tudo, você não tem esse mérito de estar tomando as suas decisões próprias para você poder crescer. Então Deus se dividiu em 5 para criar um mundo para os seres humanos. Criação, manter, dissolver. Nos elevar para a luz e nos tapar os olhos quando for necessário. Para que a gente possa ter a ilusão de que eu sou um professor e vocês são alunos. Mas isso é tudo ilusão. Se a gente visse com os olhos de Deus, não tinha diferença entre vocês e eu. Aí eu não ia poder dar aula. Então é necessário isso. É chamado de bênção do véu. Ele coloca um véu na nossa percepção. Criar, manter, dissolver, nos elevar e nos obscurecer. Ishana Tatpurusha Varmadeva. É isso. Então é esse o mantra. Foi fácil essa pergunta. Tem mais perguntas fáceis? Oi. Bem-vinda. Na cor azul, na hora que... Assim, eu não consigo imaginar não estava conseguindo imaginar em volta. Então, eu estava sentindo quando eu respirava, entrava um azul mais claro, e era um degradê de azul, e aí saía pelo meu pé, como se fosse água, e até na hora que você falou assim, imagina se fosse rio. E aí, assim, aí
gente começa com a imaginação. Imaginação a gente controla. Mas de repente aquilo toma uma vida própria. É porque a sua imaginação entrou em contato e se misturou com a própria percepção de energia. Então agora você não estava mais só imaginando. Você estava realmente sentindo as suas energias. Então se você tenta tornar uma energia mais clara e ela não aceita, que agora você está realmente enxergando aquela energia azul escura. Ou ela está fluindo, ou você está sentindo ela daquela maneira. Então você começou imaginando, mas você entrou em contato com as suas energias e elas fluíram de acordo com quem você é e o ponto que você está. Então, além de tudo, você está de parabéns. Oi. Quando você tem uma energia boa, você sente que você está com uma pessoa que está com uma energia mais baixa, você tem condições de ajudar? Muito, bastante. De que jeito? Nós transmitimos a energia o tempo todo. A melhor maneira de se conectar com alguém e dar uma boa energia para ela, ao contrário do que a gente imagina, não é simplesmente pegando a minha boa energia e falando top. Não. A melhor maneira é a técnica da vela. Você vai brilhar uma luz grande e você vai se concentrar no potencial de luz da pessoa que você quer ajudar. Para que a sua luz encoste na dela e aquela pessoa também acenda. Você não quer fazer tudo por ela, porque é muito temporário. E aí você dá a sua energia, você vai se sentir gasta. Então não dê a sua energia, mas se eleve e se concentre no potencial daquela pessoa. Ajude aquela pessoa. Olhe aquela pessoa e comece a imaginar o que ela tem de melhor. Pode até conversar com ela. Mas o seu objetivo para ajudá-la é fazer com que a sua energia te estimule e ela própria acenda. Porque se você só der a sua energia, isso cria uma troca que muitas vezes a gente se sente até ressentido de ter dado energia, sabia? E a pessoa fica ingrata. Então você não quer só dar, você quer despertar o próximo. Assim faz. Isso é um ato de compaixão. Você sabe que isso é um profundo ato de compaixão. Vocês sabem a diferença de piedade e compaixão? Dó e compaixão? Nossa, tem gente que eu sabe. fiz essa pergunta. Eu vou quase terceirizar aqui para você. Mas eu já vou responder as perguntas mais profundas. Então sim, isso é um ato de compaixão, mas perceba que muitas coisas que nós fazemos são atos que são também de compaixão. Porque se eu estou muito bem comigo e eu entro numa sala e eu digo bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Todo mundo bem? Isso foi um ato de compaixão. Porque eu ajudei as pessoas a se transformarem. Na visão budista, a diferença de dó e compaixão, dó, piedade e compaixão, é que a dó e a piedade são a dor que eu sinto quando eu vejo alguém mal. Eu vejo uma ferida em alguém, eu vejo um cachorrinho doente, eu sinto dor, eu falo, eu não quero nem olhar. Isso é dó. Se eu não quero nem olhar, é dó. Eu estou preocupado comigo, com a dor que eu sinto. Se, entretanto, eu vejo o cachorrinho e eu quero que a energia saia de mim, eu quero agir, eu quero participar, eu quero cuidar, eu quero proteger, aquilo é compaixão. Então a dó é eu comigo, a minha dor, o meu incômodo, a compaixão sai de mim. E aí tinha braços levantados, o que eu estou achando ótimo. Tinha alguns lá atrás, depois tinha você. Oi. Começou com 40 e tantos minutos. Começou bem. Tem uma mulher, foi assim engraçado, com 3 braços. Aí eu falei, cara, não são 4? Aí ele disse, não, era 3. Eu sempre colocava muito, e eram 3. Eles ficavam mexendo um monte de coisa, não tinha criando mesmo, era todo. E aí você queria saber que ficou bem nítido, assim, no meio, uma casinha muito linda, como se fosse um ministério. Cheio de detalhes, assim, maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim. Aí eu queria saber se não faltou alguma coisa. Só emendando essa pergunta, o que são esses sonhos que vêm durante a meditação? Que vêm? Quando nós entramos na meditação e começam a vir essas coisas, elas são símbolos que a nossa própria mente cria para tentar fazer a gente entender algumas energias. Como se, por exemplo, eu começasse a sentir uma grande energia de amor e aí minha mente imagina alguém me abraçando. Eu sinto uma deusa de luz me abraçando.
Isso são símbolos que são criados para, dentro de nós, para explicar quais energias estão sendo transmutadas. Então não se atente muito aos detalhes, não se preocupe. Depois, se você quiser, eu posso te ajudar a interpretar. Mas o que importa é que você sinta as energias profundamente. Isso que você vê na meditação, esses símbolos, eles podem te contar coisas sobre você mesmo. Então eles têm certa valia. Isso que você experimentou pode te ajudar. E lembrando que, quando você tem essas coisas dentro de você, você pode sempre decidir o que vai ser intensificado e o que vai ser diminuído. Então, se a sua mente te mostra uma casa em ruínas, horrível, feia, você termina de demolir, espalha aquilo pelo campo e fica pronta para o novo, porque uma energia antiga acaba de ser desfeita. Se, entretanto, você vê algo lindo crescendo, com a sua mente aumente aquilo, porque você está criando algo novo dentro de você. Você mergulhou no seu cenário interior, no seu mundo interno. E o mundo interno, os indianos dizem que é até mais vasto do que o mundo externo. Aí você ia perguntar, e depois ela... Eu não consegui imaginar aquela luz azul, mas sim uma rosa. Se você não conseguiu imaginar azul, mas imaginou rosa, que você se conectou, em vez de se conectar com o canal Pingala dos Nadis, você se conectou com o canal Ida. Quer dizer que você é profundamente feminina e está com dificuldade de buscar esse outro lado em você. O que não é ruim, mas é bom equilibrar os dois. Oi? No meu caso, foi muito mais para mim difícil ficar toda hora no azul e vinha muito vermelho se espalhando no meu corpo. E no começo você até falou do vermelho. Aí eu queria, que é mais fraco o vermelho do que o azul, não sei. O vermelho é um tipo de força. Isso quer dizer que você entende como força aquelas atitudes que às vezes são até um pouco brutas. E essa meditação está te convidando a entender força, não como alguém que chega esbravejando, mas como alguém que, pela simples força do exemplo, pela energia interior, consegue mudar o que está acontecendo fora. Eu achei que fosse uma coisa ruim e tentava... Tem nada de ruim, é a sua interpretação de força. Mas não tem nada de ruim. Aliás, as cores ruins, elas costumam ser escuras. Se você viu um vermelho brilhante, está ótimo. Como sair, se você tem uma circunstância muito ruim, e você não pode se retirar, sentar e meditar? Você não pode sentar em cima da mesa do seu trabalho e meditar? Onde você trabalha? Qualquer lugar que eu entro, assim, na repartição, tem as divisões e tal, sempre tem alguém sentado fazendo... Na verdade, a meditação é algo muito privado, muito interno. E não é só meditar. Às vezes, alterando a sua respiração e alterando o seu ponto de vista, você já muda muita coisa. Então, você está tendo uma situação tensa ao seu redor, se você simplesmente fizer a tal da respiração da folha seca. Por exemplo, que você, não com o peito, mas com o diafragma, você mantém o peito onde ele está, você inspira, dá uma leve pausa de 1, 2 segundos, expira, leve pausa de 1, 2 segundos, inspira, leve pausa, expira. Só de fazer isso, seu mundo já muda. Aí você entra no seu interior e vai buscar sua força. Eu não preciso entrar na raiva dessa pessoa porque ela é desequilibrada. Eu não preciso entrar na vingança dessa pessoa porque ela não entende a lei do karma. Eu vou permanecer na minha energia. Ufa! Aí você se conecta com seus protetores, se você quiser pensar em algo elevado. Você se conecta com um jardim, se você quiser lembrar. Você leva sua mente para uma praia, se você quiser. Você permanece dentro de si. Então, se o seu corpo está preso e não pode meditar, é um absurdo você não poder meditar em cima da mesa, mas a sua mente é livre. E meditação é com a mente. Então use a respiração para te ajudar. Inspira, leve pausa. Expira, leve pausa. E aí você cria sua energia e fala, não vou me misturar com isso.
as mulheres têm maior contato com a intuição, porque elas têm maior contato com o lado direito do cérebro. As mulheres conseguem se abrir para o indizível, para o infinito, de uma maneira que os homens têm dificuldade de fazer em geral. Para um homem conseguir entrar de verdade na espiritualidade, ele tem que buscar uma parte dele que aceita o inexplicável, que não é apenas cartesiana. E as mulheres têm muito mais facilidade com aquilo que não é cartesiano, direto, explicadinho. A mulher lida muito bem com o infinito, o invisível, o caos, e o homem tem um pouco mais de dificuldade. Em compensação, a energia masculina, e não digo o homem, a energia masculina, ela é muito mais direta, ela é mais clara, inclusive ela resolve vários problemas de maneira muito mais rápida. Porque as mulheres, às vezes, na Índia eles falam que o feminino é o movimento e o masculino é a pausa. Então a mulher vem, tem uma dança, tem uma pergunta, tem uma hipótese, e aí o marido fala, tá bom, então amanhã a gente vai. Em compensação, uma pessoa que fica apenas na energia masculina, ela é uma pessoa que não dança, ela não tem movimento. Então eu, em mim, gente, eu tinha 20 e poucos anos, fui para o monastério, eu tive todo um treinamento, né, para você aprender a elevar suas energias, porque senão eu ia ter que me reprimir. Você tem que se reprimir, né, para fazer celibato, voto de celibato. Você ia se reprimir, então você eleva suas energias. E parte disso é identificar as duas energias em você. Então eu aprendi a lidar com a energia masculina, mas eu tinha que aprender a ser também suave, para que eu não tivesse que procurar a energia feminina nas outras pessoas, nas mulheres. Então a gente estudou muito isso. E a energia feminina, ela é de um movimento muito grande, mas se ela não se controlar, ela não pausa. Então eu lembro que o mestre fez mais ou menos o seguinte, ele elevou a energia masculina dele e ele falou assim, se eu estivesse dando uma aula só com energia masculina, ia ser assim. Deixa eu ver se eu consigo. O importante da colocação dos chakras é você entender que o primeiro chakra está logo acima dos 7 chakras embaixo. Depois tem o segundo chakra chamado Swadhisthana. O terceiro chakra fica ali na região do umbigo. O quarto chakra é o chakra do coração. E aí, alguém está com sono? Por quê? Porque é uma energia que define tudo que eu falei está certo. Mas cadê o movimento? Né? Se por outro lado eu ficar só com a energia feminina, vai ser assim. Todo mundo tem chakras, a gente tem vários chakras. Eu, na verdade, tenho 7, mas tenho 7 embaixo e tenho 7 em cima. E vocês, os chakras são muito coloridos, é muito legal o chakra. Tem chakras brilham, tem uma energia que sai, eles giram, e vocês percebem como equilíbrio é uma coisa importante? Porque se eu estivesse explicando para vocês só com energia masculina, vocês iam morrer de tédio. E se fosse só com energia feminina, vocês iam enlouquecer. Na verdade, todos nós temos os dois canais. Tem um canal azulado, chamado Pingala, que ele começa por aqui, ele cruza em alguns chakras, que é o canal por onde corre essa energia masculina. E o outro canal chama Ida. Ele é levemente avermelhado e corre uma energia mais feminina. Não, corre uma energia que todos nós temos, que é mais evidente nas mulheres. E aí, ao equilibrar essas duas, a gente cria um terceiro canal chamado Sushumna, que é amarelo dourado, quase branco, que é por onde sobe a Kundalini. E esse é um canal que, ao mesmo tempo, ele é doce e forte. Ele é doce, mas ele é forte. Ele se impõe, mas ele é suave. E é isso que eu busco, imagina, todo dia. É isso que eu tento fazer. Então, as energias são muito importantes, de masculino, de feminino. Espero que eu não tenha ofendido ninguém, gente. De maneira nenhuma a intenção. Eu tento equilibrar essas coisas em mim o tempo todo. E é útil equilibrar. Porque tem momentos, isso não tem nada a ver com sexualidade, gente. Nada. Tem momentos que você precisa
E tem momentos que você precisa dar leveza, você precisa falar, gente, mas cadê a alegria? Vamos falar das cores, vamos nos maravilhar com uma flor, vamos sair, vamos andar, vamos dançar. Isso é uma energia mais Mais alguma pergunta? Está divertido, né? Oi. Não, tá tudo bem? Diga. Essas cores, quando você falou do dourado, existe algum significado para ter uma energia bem dourada, assim, do jeito que você explicou, com um vermelho bem intenso, que na hora que você falou, vamos todo mundo imaginar azul, aí começou falando, não tinha mais azul nenhum, só tinha dourado. Não, vou deitar azul, não vinha. Não se preocupe. Você é muito sensível, lindamente sensível, é um dom, na verdade. O que acontece é que esse dourado, muito dourado, às vezes com um pouco de vermelho, ele é facilmente visível aqui na terceira visão. Então você deve ter começando a desenvolver, começando a provar. Não, eu trabalho em tempo espírita não. Então não está tão começando. Então, esse mantra que eu fiz te estimulou a terceira visão. Quando estimulou a cor desse chakra, quando a gente se concentra nele, é como se a gente olhasse o sol no céu, ele fica meio dourado, meio avermelhado, meio... essa cor. Então você deve ter tido essa experiência. Bom, querem aproveitar uma última pergunta do seu consultor? Quinta física. Boa noite. Uma última pergunta? Diga. Na verdade, assim, já aconteceu na semana passada também, né, na meditação, e eu sinto no peito, né, um calor, assim, a energia tem toda a visão da energia, mas é um calor que às vezes a sensação, quando sai, quando a gente volta, eu até coloco a mão para ver para ver se ferveu. Derreteu alguma coisa. Porque eu chego a sentir assim, o calor no meu rosto, assim, não sei se tivesse. Isso já foi semana passada e hoje também. Você lembra? Eu acho que eu citei semana passada. A gente recebe muita energia na meditação. E no início eu achava que era ótimo sentir calores e resistências. Até o mestre me explicar que isso é porque a energia está bem forte, esse é o lado bom, mas a gente está resistindo. Então quando você começar a sentir calor, tremedeira, se solta e abre, porque é você que está criando resistência. E é a resistência que dá isso. Então deixa fluir como se você fosse o melhor fio de cobre do mundo. E deixa passar. Você vai ver que pode até esquentar, mas rapidamente você vai ter se aberto tanto que você só vai sentir energia, vai deixar de sentir calor. Bom, muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado.